Amados irmãos, é a Paraxá Haatzinu, inclinai os ouvidos. A Paraxá desta semana se chama Haatzinu, inclinai os ouvidos, corresponde ao texto de Deuteronômio 32, do 1 ao 52. Esta é a 43ª penúltima leitura da Torá. Consiste em um cântico entregue por Moisés ao povo de Israel no último dia da sua vida. O cântico de Moisés representa uma profecia muito importante que avisa a Israel sobre a apostasia por vir e a ira resultante de Deus, caso não haja arrependimento. A canção aponta para o futuro, até mesmo prover os adventos do Messias em meio da imagem de Apocalipse. Confirmamos o caráter profético deste mesmo cântico e mencionado por João em Apocalipse no capítulo 15, sendo entoado no santuário celeste, com harpas pelo justo que havia vencido a besta. Vi como um mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta e a sua imagem, do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas do Eterno, e entoava cântico de Moisés, servo do Eterno, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admirável são as tuas obras, ó Eterno, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificar o teu nome, o Eterno, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Apocalipse 15, verso 2 ao 4. Mas que o alto do Apocalipse se refere ao cântico de Moisés, como o cântico do Cordeiro, porque o Messias, o Cordeiro do Eterno, será o agente da grande redenção final. Qual é a canção de Moisés que nos anuncia? Yeshua trará redenção ao povo do Eterno, como Moisés profetizou. Quando estudamos o Cântico de Moisés, estamos estudando o trabalho do Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Pega sua Bíblia e vamos a Deuteronômio 32, do 1 ao 27, que diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céu, e falei, ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina, como chuva desfila em minha palavra, como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como a gota de água sobre a relva. Porque apregoei o nome do Senhor, engrandeci o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto corromperam contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muita geração. Perguntai ao teu pai, e ele te informará, e os teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu o termo dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e nunca o ermo solitário, cheio de uivos, o instruiu, e o guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move sobre os seus filhos, estende as suas asas e os leva sobre as suas asas. Assim
só o Senhor os guiou e não havia com ele deuses estranhos. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer do fruto do campo, que fez chupar mel da roca, o azeite da dura pederneiras, manteiga de vaca, leite de ovelha, como a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pasta em Baçã, e dos bodes com mais escolhido trigo. Bebeste o sangue da uva, vinho puro. E engordou, ó Jesuru, e deu coice, engordaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, o que fez, e o desprezou a roca da sua salvação. Com deuses estranhos o provaram a zelos, com admiração o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não ao Eterno, aos deuses que não o conhecem, novos deuses que viram, há poucos, aos quais não temem aos vossos pais. Esquece-te da roca que te gerou, e esquecimento pusiste, ó Deus, o Deus que te formou. E vendo o Senhor os desprezou, e ter sido provocado a ira contra os teus filhos e filhas, e disse, esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim. Porque são geração perversa, filho em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provarei a zelos com não é povo. Com a nação louca os despertarei a ira. Porque o fogo se encendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com as suas colheitas, e abraçará os fundamentos dos montes. Males amontoará sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, consumidos pela febre ardente, e da peste amarga. Contra eles enviarei dentes de feras, como ardentes venenos e serpente de pó. Por fora desvastará a espada, e por dentro o pavor. Aos jovens juntamente com as virgens, assim as crianças de peito como o homem escarnecido. E disse, por todo os cantos espalharei, e farei cessar as suas memórias dentre os homens. Eu não recearei a ira do inimigo, para que os seus adversários não iluda, para que não diga, a nossa mão está exaltada. O Eterno não fez tudo isso. Deuteronômio 32, do 28 ao 52. Acompanha-me na leitura. Porque são gente falta de conselho, e neles não há entendimento. Quem dera que eles fossem sábios, que isso entendesse para o seu fim. Como poderia ser um só perseguiste 1000? E dois fizeste fugir a 10.000? E se a sua roca os não vendera, e o Senhor os não entregará. Porque a sua roca não é como a nossa roca, sendo até os nossos inimigos juízos disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos, tem o seu vinho e ardente, veneno de serpente, peçonha cruel de víbora. Não está isso guardado comigo? Selado os meus tesouros.
é a minha vingança e a recompensa ao termo ressalta os seus pés. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que hão de suceder se apressa a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, para vir que o poder dele se foi, e não há preso nele desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A roca em que confiava? Cujo sacrifício comia a gordura e cujas libações bebia vinho? Levanta-te, vos ajude para que haja para vós esconderijo. Veja agora que eu o sou, e mais nenhum deuses há além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Eu afiarei a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, distribuirei a vingança sobre os meus adversários. Recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerás carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros desta cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nação, ó povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num, e acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse: aplicai o vosso coração todas essas palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendai aos vossos filhos, para que tenha cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque estas palavras não vos é vã, antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ide a possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Ebarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, de frente a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morra no monte o qual subirá, e escolhei-te, e recolherei-te ao teu povo. Como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e recolheu ao seu povo, e morreu Moisés. Porquanto transgredisse contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Maribá e Cades Baneia, no deserto de Sim, de Cádiz, no deserto de Sim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que virá a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Haftará, 2 de Samuel 22, do 1 ao 25. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor livrou da mão de todos os seus inimigos das mãos de Saul. E disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador da violência me salva. O Senhor digno de louvor, invocarei, o meu inimigo ficará livre. E dos meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram ondas de morte, e torrente dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me ciriram, e encontraram-me laço de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, o meu Deus, clamei.
e do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos ouvidos. E então abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveu e abalaram, porque ele se irou. Sube fumaça as suas narinas, e a sua boca fogo, devorando carvões e incendeiro deles. Abaixo o céu desceu, e a escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas em redor de si, juntando as águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasa de fogo se encenderam. Trovejou desde o céu o Senhor. O Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flecha e os disparou raios e o perturbou. E apareceram as profundezas do mar, o fundamento do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento às suas narinas. Desceu o alto e enviou, e tornou e tirou de muitas águas. E livrou do meu poderoso inimigo e daquele que me tinha ódio, porque era mais forte do que eu. Encontraram no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os juízos estavam diante de mim e os seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero para ele e guardei as minhas iniquidades. Me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça e conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Seguimos com 2 de Samuel 22, do 26 ao 51, que diz assim na palavra do Senhor. Como o benigno te mostra benigno, como o homem íntegro te mostra perfeito. Como jurou te mostrar puro, mas o perverso te mostra rígido. O povo aflito livra, os teus olhos são contra o altivo, e tu o abasterá. Porque tu, Senhor, é a minha lâmpada, o Senhor ilumina minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Meu Deus, salto muros. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, e o escudo de todo aquele que confia. Porque quem é Deus, senão o Eterno? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Quem é a fortaleza? É a minha força. Ele a perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como das servas que me põem sobre a minha altura. Instrui minhas mãos para a peleja, de maneira como um arco de cobre que quebra os meus braços. Também me deste escudo da tua salvação, e pela tua brandura me viste engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e as travei, de modo que nunca mais se levantará, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim, se levantaram contra mim. Deste o pescoço dos meus inimigos, daquele que tinha ódio, e os destruí. Olhará, porém, não houve libertador. Sim,
Para o Senhor, porém, não lhe respondeu. Então os moí como pó da terra, como lhama, como a lana das ruas, trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranho me sujeita, ouvindo a minha voz, e me obedeceram. Os filhos de estranho desfaleceram, e cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus, roca da minha salvação. Quem é o rochedo? Yeshua, o Deus que me dá inteira vingança, sujeita ao povo debaixo de mim, e que me tira dentre os meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Homens violentos me livra. Por isso, Senhor, te louvarei de entre os gentios, entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação dos reis, dos seus reis. Usa benignidade com o seu ungido, com Davi, com a sua descendência para sempre. Romanos 10, 14, do 1 ao 21, que diz assim. Vamos ler o que diz Romanos. Como, pois, invocarão aqueles que não crê? Como crerão naqueles que não o ouviram? Como ouvirão se não há quem o pregue? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que fazem alegre a nova das boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz: o Senhor que creu na nossa pregação. O Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei por ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provarei a ira. Isaías ousadamente diz: eu fui achado pelo que não me buscava, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. João 20, do 1 ao 15, que diz assim. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos discípulos a quem amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corria junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e os lençóis que tinha estado sobre a cabeça. Não estava os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia. A escritura sabia
a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos, e tornando, pois, os discípulos à casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jacera o corpo de Yeshua, um na cabeceira e o outro aos pés, e disseram a ela: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu a Yeshua em pé, mas não sabia que era Yeshua. E disse Yeshua: Mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseram, e eu o levarei. João 20, do 16 ao 31. E disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabani, que quer dizer mestre. Disse Jesus: Não me detenhas, porém ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e eles disseram isso. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerrando as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinha ajuntado. Chegando, Yeshua pôs-se no meio e disse: A paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-se as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Eterno, vendo a Yeshua. E disse, pois, Yeshua outra vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhe sobre eles e lhe recebeu o Espírito, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem retivertes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando veio a Yeshua. E disse-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos a Yeshua. Mas ele disse: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma lucrarei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro com eles. Tomé chegou Yeshua. Tomé com eles, chegou Yeshua. Estando a porta fechada, apresentou-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. E disse, pois, Tomé: Põe-te aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega as tuas mãos e põe-te ao meu lado, no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Yeshua, meu Deus, meu Deus. Disse-lhe Yeshua: Por que me viste, Tomé? Creste também? Bem-aventurados que não viram e creram. Yeshua, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escrito porque creiais em Yeshua, o Cristo, o Filho do Eterno, que crendo tenhais vida em nome de Yeshua. Que maravilhoso! A palavra de Deuteronômio 32, do 1 ao 52, no verso 2 diz: Goteja a minha doutrina, como a chuva destila a minha palavra, como o orvalho com o chuvisco da relva, gota de água sobre a relva. O Eterno ha dado esta palavra, nos dado sua palavra, ha dado tu Hijo,
para que morresse por nós outros, nos gotejou toda a sua palavra, nos é dado como maná do cielo. Tanto Moisés como Davi foram dois dos grandes servos do Eterno. A palavra servo resume todos esses dois grandes líderes de Israel que fizeram. Não há palavra mais abrangente que simplesmente ser um servo do Senhor. Não busca a glória para si, embora a glória é do Senhor. Tenha acompanhado, ama, sirve ao povo, pois se amava a Deus, esse amor precisa estar presente com o próximo. Ambos tipificam a Yeshua. Moisés tipifica a Yeshua em sua primeira vinda, o libertador, e o cruzador, o salvador do povo de Israel. Já Davi tipifica Yeshua como rei em sua segunda vinda gloriosa, quando reinará com seus eleitos por 1000 anos. Paulo, em suas cartas de Romanos 10:17, repete a frase desta do profeta Abacuque: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Racino, ouça a palavra do Eterno. Não seja incrédulo. Há dois caminhos, vida ou morte, qual você escolhe? Hoje você está diante do Eterno. Você pode escolher qual caminho que você quer andar. E eu deixei aí todas as leituras da Bíblia, todas as leituras que nos toca dessa paraxá. Hoje, toca você ler e refletir pessoalmente em sua vida, no seu caminhar, no caminhar com seus filhos, na sua vida pessoal com o Eterno. Que o Eterno te bendiga e te guarde. Que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque a paz.